Boa tarde. Nós estamos iniciando a live sobre o tema gerador sexualidade com a professora Lorena de Oliveira, de Pernambuco, e ela veio contribuir com esse momento da gente, onde nós iremos conversar um pouco sobre a teoria, várias questões que ligam a biodança dentro do contexto do projeto Cirandando. Então, estou aqui convidando a Lorena para que ela venha fazer parte com a gente desse momento. E aí, o que é o projeto Cirandando? Ele é um projeto que visa trabalhar com crianças e adolescentes aqui na Serra da Meruoca, por meio do Portal Vida e a Associação Comunitária Sônia, conformes da transmissão. Essa live, ela tem um objetivo de conversar com facilitadores que trabalham com crianças e adolescentes, com os professores, com facilitadores de biodança, com os diretores de escola, das quais a gente está trabalhando com as crianças, e é um momento ímpar para que a gente possa realmente conversar e desmistificar algumas coisas com essa palavra sexualidade. Então, assim, é um momento de contextualizar teoricamente o que seria trabalhar essas questões com adolescente, com criança, e também apresentar o projeto. Esse projeto, Cirandando, ele nasceu de um sonho de sistematizar a biodança e, por meio da educação biocêntrica, em diversos temas geradores com esse público. Então, aqui no Portal Vida, da Meruoca, que é uma casa-escola, um caso de educação biocêntrica, nós estamos fazendo esse... Lorena está chegando, muito bem. Então, nós estamos com esse grupo de pessoas. Nós estamos com esse grupo de pessoas fazendo um trabalho com jovens que já foram também alunos da escola. Olá! Seja Ah, bem-vinda! Tudo bom, Lorena? muito querida. Eu Que estava bom. eu estava Então, contextualizando o que é que a gente vai fazer aqui hoje. A Lorena, uhum. né, é uma grande amiga. E nesse projeto tem uma coisa, a gente trabalha com emoção, com amigos, porque a gente quer mesmo é estruturar uma rede enorme de solidariedade e fraternidade. Então, não podia deixar uma grande amiga sem estar comigo agora. E aí, assim, Ah, para mim é uma alegria muito grande. A Lorena, ela é diretora da Escola de Biodança Aldeia dos Camarás, em Pernambuco, e faz um trabalho social já há muito tempo. É uma pessoa que ela diz assim, tu tem muita prática, mas a Lorena também. É uma pessoa que bota o pé no chão e faz as coisas. Eu vi porque eu estive na Aldeia dos Camarás e vi como é o movimento de vida dela. E é também fisioterapeuta, então é terapeuta porque trabalha com reiki, trabalha com o desenvolvimento de pessoas que estão saindo de processos de enfermidade. E assim, é uma excelente didata, né, da aula de formação em várias escolas do Brasil, trabalhando muito a questão do movimento humano, da sexualidade, da afetividade, porque ela pode falar disso, porque ela vive muito essas questões, tanto dentro de um ambiente urbano, como é Recife, como também quando ela adentra em comunidades menores, como a Aldeia dos Camarás, que é um lugar menor e que tem toda uma linguagem do, do,
da comunidade rural, né? Não é rural, mas de pequenos pueblos ou de pequenos povos que há uma intensidade de conflitos, de questões. Então, assim, eu vi como é o trabalho dela lá. E o projeto Cirandando, ele tem essa pegada, né? A nossa pegada é dentro de uma comunidade, como é que a gente pode ir trabalhando as cinco aspectos da identidade humana: a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência. Nós tivemos a honra, Lorena, de convidar a Zumira, professora que é diretora da Escola Comunitária de Biodança. Esse projeto nasceu com a biodança sendo o nosso norte em termos de temas geradores, porque aqui na Meruoca a gente tem a Escola Comunitária de Biodança. E aí chegou o momento que os meninos estão quase terminando a formação e eles estão no processo de estágio, sob minha supervisão, trabalhando a biodança para ir desenvolver uma cultura biocêntrica aqui. E então a gente escolheu essas 5 linhas exatamente para poder apresentar para a comunidade da Meruoca o que é isso. Como é que a gente pode viver com um nível de vitalidade mais aprimorado, escolhendo mais os alimentos, aproveitando mais o que a serra tem em termos de frutas? Como é que a gente pode, dentro do ambiente comunitário, isso com a vitalidade, dentro de um conceito de comunicação não violenta e diminuindo os conflitos que há entre vizinhos, entre famílias mesmo, usando a afetividade que a gente teve com a Zumira, né, aqui. Trabalhou também a dimensão da espiritualidade, transcendência, com a doutora Fátima Landim, para pensar como a gente pode ir desenvolvendo, além das religiões, esse cotidiano numa visão mais cheia de sentido, sentido que vem não só do concreto e do racional, mas vem de uma espiritualidade maior. E aí chegou a tua vez, que é para a gente falar sobre a sexualidade na perspectiva, assim, do que é sexualidade, né? Qual é a minha relação, o que é corporeidade que a gente trabalha na biodança? O que um dos temas específicos do projeto, que a gente trabalha com eles, porque numa visão sistêmica, quando a gente começa um tema, tudo que a gente vai fazer, o circo, o mosaico, a biodança, a educação alimentar, a educação ambiental, a customização de roupa, ela vai permear todos esses temas dentro de um tema gerador, na visão de Paulo Freire, que seria, a gente está terminando a vitalidade. E aí agora vai entrar na sexualidade. Então, como é que eu posso colocar a sexualidade dentro de uma customização de roupas? Dentro de movimentos da música? Dentro de uma visão assim, como é que eu crio essa cultura biocêntrica, prazerosa, de respeito, de respeito à vida no sentido mais refinado dela? Então, assim, hoje o nosso diálogo, né, vai ser muito nessa perspectiva, Ló, da gente conversar como é isso na família, como é que eu posso abordar isso com criança, como é que eu posso ir disseminando esse jeito de estar no mundo que tenha prazer, mas que tenha saúde, que tenha prazer, mas que tenha uma ética amorosa, de respeito profundo à individualidade dessas crianças e desses adolescentes. Como é que eu vivo a sexualidade na perspectiva da adolescência, de uma aceitação plena da opção ou da forma que os meus filhos estão vendo isso. Como é que eu não mais me escandalizo com o que eles trazem, para que, em vez de ser uma zona a mais de conflito nessa geração que está tão adoecida, eu seja uma fonte de regaço, que eu seja alguém, um pai, uma mãe, um educador, que faça, que dê para eles assim, o conforto da aceitação plena do que ele é. Então, assim, até onde eu posso não estar causando patologias com uma não aceitação na perspectiva da convivência familiar, da convivência comunitária. Como é que eu transcendo os padrões, os julgamentos que a sociedade vai colocando, né, nos diferentes ou nos que optam em se colocar no mundo de um jeito mais integrado,
com sua essência, com sua natureza divina. Então, são muitas questões que a gente vê dentro do projeto, Lorena, que a sexualidade pode estar sendo uma aliada e desmistificar coisas que antes eram tão cheias de tabus, para uma visão mais de segurar na mão do meu filho, da minha filha, e dizer assim: conte comigo, eu estou aqui contigo, e o que é do corpo, o que é da natureza humana, tudo que vem do corpo e da natureza humana não pode ser nada sobrenatural, é de uma natureza humana, né? Uhum, Então, uhum. é esse olhar, essa mirada, como diria Rolando Toro. Para quem nunca assistiu nada da biodança, o Rolando Toro foi o que criou a biodança, um chileno, e a gente tem um profundo respeito pela sua obra teórica e pela sua obra também vivencial, que está espalhado no mundo inteiro. A gente já está em 180 países, né? A biodança tem escola de formação. E estamos aí tentando mudar um jeito de estar no mundo de um modo mais suave, mais inclusivo, né? E mais respeitoso, mais amoroso. E aí você vai começar a falar, a gente pode responder algumas perguntas, se alguém quiser fazer, e aí a gente vai trocando saberes, eu e tu, mas eu sinto que vai ser uma coisa muito boa. Vocês vão adorar, Lorena. Todo mundo está adorando os outros também, mas vocês vão ver que vocês vão dar gargalhada com ela. Pois seja muito Poxa, bem-vinda ao Portal Vida da Meruoca. é sempre uma alegria assim, estar com vocês, né? Com você, minha irmã, assim, de alma, que a gente já tem uma caminhada aí feita há um bocado de anos, né? Juntas. Uhum. Muitas parcerias que a gente já fez, né? E é sempre a sexualidade intermediando esse encontro, porque a sexualidade é o prazer, né? Então, Uhum. estar junto com você, estar aí na Meruoca, estar com esse povo aí que faz essa escola da Meruoca, a Ecombio, é sempre um prazer. Então, isso aflora mais ainda a nossa sexualidade, né? Lorena, tu sabes o que foi a coisa que mais eu recebi mensagem de ontem para hoje, dizendo Deixa eu assim: ver. Diga, pode eita, tu falar. arrasou, eita, não sei o quê. Tu sabe o que foi? Foi a nossa É. foto juntas. Olha, o primeiro elogio que eu Pois recebi, eu nem sabia que ia é. causar tanto frisson. É. O primeiro elogio que eu recebi foi da Juju, da minha filha. É. Mãe, adorei a foto. Então, assim, como sair do padrão, né? E aí, assim, a coordenadora pedagógica do projeto, não, porque tem que ser separadinho um do outro. Eu disse, não, que padrão? Quando se fala de gente, não tem padrão. Padrão. Então, assim, foi uma coisa muito engraçada, né? Assim, como o olhar das pessoas, por exemplo, as mulheres, precisam estar separadas, será, né? Uhum. Será que as Uhum. mulheres não podem mais ser amigas? Será que as mulheres não É. podem mais demonstrar uma afetividade, uma coisa assim, bem juntinha, né? Pois Não é você. E o isso. bom é que essa foto, pessoal, a gente pensou telepaticamente, eu e a Lorena. Telepaticamente. Eu olhei para ela e senti que ela era. Eu disse, não, peraí. Precisa ser uma coisa mais séria, senão o povo não vai acreditar na gente. É Porque isso aí vem mesmo. uma coisa do padrão, né? Da Uhum. estereotipia que se impôs na sociedade. Então, para que haja seriedade nas coisas, precisa haver sisudez, né? E Uhum. aí, quando eu botei o olho naquela foto, eu senti aquela foto que expressava inclusive assim, a integração dessas 5 linhas que estão sendo trabalhadas aqui. Porque ali Uhum. naquela foto tem a vitalidade da gente estar na praia, o É. sol ali, né? A alegria presente, né? A criatividade, porque a foto em si, para ser jogada aqui nesse espaço público, ela já é criativa, porque a criatividade ela tem esse quê de novidade, de inovação.
É Então, mesmo. foi uma foto ousada, assim, né? Porque ela chegou rompendo um padrão estabelecido dentro de um sistema, né, que já está posto, que as coisas precisam ser formais, sisudas, para terem seriedade. E Sim. ali a gente trouxe a gente na praia, de biquíni, né, com alegria, celebrando nossa amizade, que isso tem a ver com a nossa afetividade, né? Uhum. E transcendente também, porque ela, assim, ela sai do ego, a gente não tenta mostrar nada com isso, a não ser nossa essência mesmo ali presente, de duas amigas que se querem, que se gostam, que estão juntas. Isso. E sexualidade é isso, é o conjunto dessas coisas que geram prazer de viver, não é? Então, hoje a gente está se encontrando aqui, rindo disso, né, com alegria e com o prazer que isso traz para nós, até para abordar esse tema. Porque falar de sexualidade de uma forma sisuda, sem prazer no que está sendo dito, né, e sem É. uma coerência existencial com isso, né, que é prazer de viver, Uhum. então, eu acho que já iniciamos quebrando paradigmas e já apresentando de uma forma muito pura o que é a sexualidade, E tu não é? sabias que, na visão antropológica e mística Uhum. da sexualidade, o sol e o mar são representações do masculino e do feminino. O feminino, o Uhum. mar, e o masculino, o sol. Então, assim, até isso, né? E era a transcendência, né? Então, foi Olha muito só. bom ver, assim, eu gostei logo, foi da telepatia. E gostei. Exato. Pensei que Tu estás explicando teoricamente, mas na hora eu só senti sinestesicamente a foto. não, eu estou explicando agora, depois que a coisa aconteceu. Aham. Porque o ser humano, ele tem essa coisa, ele precisa criar um sentido, né? Para poder, assim, abarcar as coisas, né? Digerir as coisas. Então, preciso dizer que, assim, isso aqui é água para poder eu tomar. Não basta só eu sentir o sabor e gostar de saciar a minha sede. Eu preciso nominar as coisas, né? Então, no caso da sexualidade, também foi uma maneira de explicar, né? De explicar esse prazer de viver, de explicar essa necessidade que nós temos de saciar desejos nossos, que não é só o desejo ligado à questão sexual, mas à questão outras mais, né? Os nossos desejos pessoais em relação a tudo na vida. Uhum. Então, a sexualidade ela está presente nisso, em Uhum. saciar desejos. É, Né? a Rafaela, né, ela está trazendo aqui, precisamos de símbolos que nos conduz. Símbolos são nossos cajados. E realmente, Isso. assim, como é que uma cultura biocêntrica, Lorena, pode começar a criar símbolos da sexualidade de um modo que saia da culpa ou saia do erro ou saia da omissão do desejo, né? Ou saia da questão, visão mais radical de ruptura com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio sentir. Então, assim, Uhum. que símbolos a gente pode passar para essas crianças, né? Do que é sexualidade? Que símbolos uma mãe ou um pai ou uns irmãos mais velhos, os tios, podem trazer para dentro desse cenário familiar para dizer assim, isso é isso. Sair desse. Eu desejo que essa nova era, né, que está todo mundo dizendo que a gente está entrando na era de aquário e tudo, consiga trazer de um modo mais suave, mais sereno as questões do humano, que a gente não se escandalize tanto com elas, né? Isso. E assim, o Rolando, ele falava uma coisa muito importante, né? Que era a gente acender, fazer renascer a nossa criança divina, Hum, pura, né? uhum, Que ela não julga, que para ela tudo é novidade, tudo é belo, né? Dentro da vida. Então, essa coisa de não ter necessidade de rótulos, né?
Uhum. que, assim, está sempre se impondo isso, né? Porque a sexualidade é um jeito da pessoa ser no mundo. E ser no mundo em sua totalidade, né? Uhum. Suas potencialidades, com seus gostos, suas preferências, né? Uhum. E como se expressa essa sexualidade através desses caminhos criativos, afetivos, né? Transcendentes, porque essas linhas elas não estão separadas, elas caminham juntas. Se não houver a sexualidade presente em cada uma dessas linhas que foram tratadas aqui, essas outras linhas elas perdem o potencial delas. Porque Uhum. como é que você pode ser criativo se você não sente prazer de expressar a sua criação? Não Isso. é? Uhum. Como você pode expressar a sua afetividade se você não sente prazer daquela presença na sua vida, né? Daquela pessoa, daquelas pessoas? Uhum. Então, todas elas estão presentes, né? Então, a sexualidade, assim, em sua base mesmo, é despertar o prazer do corpo, o prazer de estar vivo, o prazer de viver as coisas, né? De buscar saciar seus desejos. E seus desejos não são uma coisa que estão longe, não. São, às vezes, pequenos desejos de tomar uma água, de tomar um sorvete, né? De tomar um banho de mar, de escolher assim, ter um perfume que lhe agrade para você colocar, uma roupa que lhe agrade, que lhe, que lhe dê prazer de você estar vestida com ela, não lhe sufoque, não lhe aperte. Né? Tem coisa pior de a gente botar uma roupa apertada, né? Sim. E, e quando coloca e passa o dia inteiro trabalhando com um jeans assim. Pois é, uma roupa pesada, uma roupa apertada, né? Então Uhum. isso cria um desconforto. Isso está o quê? Construindo um corpo para a dor, para o sofrimento. Você submete seu corpo a um sofrimento desnecessário. Né? Uhum. Aliás, todo sofrimento é desnecessário. Eu acho que a É. gente veio para o mundo para ser feliz e sentir prazer. O Né? Romundo até diz, sabe, Lorena, que a sexualidade, o prazer é tão necessário porque está ligado a ele. Ele colocou o prazer na sexualidade, assim, por conta da preservação da vida. Porque se não Isso. tivesse prazer, talvez a vida não tivesse sido perpetuada. Então, assim, o prazer é tão necessário para a manutenção da vida, né? Assim, para Isso é um mecanismo da natureza. A natureza criou um mecanismo onde, quando a criança atinge mais ou menos seus 7 anos de idade, começa a haver a mudança hormonal. Né? Então, essa alta, né, dos hormônios sexuais, eles vão promovendo assim uma maior sensibilização dos genitais. E é por isso que, quando chega na adolescência, tanto essa área genital está muito sensível, né? Como também o nível de hormônios. Então, isso foi a forma que a natureza encontrou para que as pessoas se reproduzissem, se perpetuar a espécie. Porque se não fosse isso, com a apelação que nós temos, assim, no nosso entorno, né? Nessa nossa vida, nessa nossa civilização, a gente não ia se dar conta de fazer sexo, né? Ia ficar, sei lá, arrumando sempre alguma outra coisa para fazer, porque o que não falta é coisas para fazer, para nos distrair, com não é? certeza. É. Então, por outro lado, nós também temos assim a sensibilidade da pele, né? Uhum. que, que gera esse desejo de estar junto, de ser tocado, né? De tocar outra pessoa. Então, essa sensibilidade da pele e essa
essas necessidades de proteção, de estar junto com alguém. Isso é a integração já da sexualidade com a afetividade. E isso é gerado lá quando a gente nasce. A nossa mãezinha que bota no braço, ou, né, ou outra pessoa que cuide da gente, bota no braço, faz carícias, nos nutre, nos alimenta. Então, a, essas linhas, elas estão juntas todas. A vitalidade, a afetividade, a sexualidade, está ali presente. A harmonia do lar, que diz respeito à transcendência, está ali presente. A vitalidade, que é quando o adulto brinca com a criança, coloca ela em movimento, né? E deixa ela livre no berço, não fica enrolando ela naqueles lençóis assim para ficar paradinha. Então, essas são as protovivências, e elas todas estão integradas quando a gente nasce. Então, a sexualidade e a afetividade, elas estão muito juntas, né? E aí a cultura que vai dissociando. Porque o que a gente vai aprendendo é que a sexualidade é uma coisa proibida, né? Porque reduzem a sexualidade à genitália, né? Então, a sexualidade ela fica reduzida só ao ato sexual, quando, na verdade, a nossa sexualidade ela é difusa, ela está presente no nosso corpo, cada célula, ela se relaciona com o nosso inconsciente vital, assim, o bem-estar das nossas células, né? O nosso humor celular. Então, afeta diretamente. E isso tem a ver com o prazer de viver, isso tem a ver com saúde também, psíquica, mental. Né? E aí a sociedade, vários segmentos sociais, como educação, religião, né? Vai dizendo que isso não é bom, né? Vai proibindo e vai separando isso. Então, o que acontece? Que a sexualidade vai se transformando numa coisa assim inacessível, e essa coisa dissociada, ela leva muito a uma patologia, às vezes, né? Da mente das pessoas. Então, a gente vê o quê? Os abusos sexuais, né? As inadequações que acontecem nas relações afetivas, por conta né, de poder realizar algo que fantasiosamente é uma coisa proibida, mas que às vezes, assim, muitas vezes vem dissociada do afeto, né? E aí causam prejuízos psicológicos para as pessoas envolvidas nessa questão, né? E destrói, às vezes, uma família, uma harmonia familiar, né? A gente vê... O que a gente vê, sabe, Lorena, assim, muitas vezes no salão, em várias abordagens, não só na biodança, mas na constelação familiar, em outras, na Gestalt, em várias outras, uma sequela, né, traumática muito grande nessas pessoas, nas crianças que sofrem abuso, né? E é uma questão muito delicada de se tratar no nível de escola, no nível de escola, né? Porque envolve muitos elementos, muitos entes, né? Daquela família. E assim, mas a importância, e a gente não pode também desconectar da corporeidade, né? Da criança. Agora, assim, o que tu dirias, né, para esses familiares que estão assistindo ou vão assistir essa live, a esses professores, né? Porque a gente trabalha muito a questão do fortalecimento da identidade da criança. Então, o fortalecimento na perspectiva de aprender a dar limite, dizer sim, dizer não, de se colocar, e também de cuidar desse corpo,
que não é separado da alma, né? Um corpo ferido, ele, a alma ferida. Então, Uhum. como é que a gente poderia, que é como tu pensas assim, de tratar essas questões no âmbito escolar? Uhum. É, a questão do abuso, ela passa também pela a perda da confiança, né, no adulto. Então, para a criança, isso é uma perda da confiança quando ela se dá conta de que ela está sendo abusada, né? Uhum, Porque, às vezes, o abuso, ele é sutil. Como a criança ela está desenvolvendo prazer, né? Então, no momento que ela está sendo abusada, ela sente prazer, porque ela não vê aquilo ali, né, como está sendo usada. uhum, Então, quando ela vai tomando consciência que está sendo abusada, então vem assim a perda da confiança, né, no adulto. Então, isso fica uma marca, né? E quando isso é com parentes, que é onde mais acontece, né, é na família, né, é entre os familiares, aí fica uma marca maior, porque é um misto de falta de confiança, né? De perder a confiança, de culpa, porque a criança acredita que ela permitiu, que ela tinha forças, né, para fazer alguma coisa, mas isso é só o imaginário dela, porque o adulto, ele joga com a culpa, né? O adulto, ele às vezes chega até a ameaçar, né? uhum, Com medo, então joga com medo. Então, é assim, uma soma de coisas que acontece e que realmente isso afeta para o resto da vida, né? Psicologicamente, isso precisa ser compreendido nessa dimensão e restaurado no nível do corpo e da alma dessa pessoa, né? uhum. Isso. Então, é um processo grande. O que a família poderia fazer? Assim, eu não sou nenhuma autoridade nisso, né? Existem, assim, já muitos encaminhamentos que são dados dentro, dos procedimentos escolares. Os professores, de um modo geral, eles recebem toda uma orientação em sua formação para como lidar com isso. Mas uma coisa importante é observar a criança, né? As mudanças de comportamento dela, de estado de humor, né? Os sinais que ela vai dando, Uhum, e, assim, conversar, procurar passar para ela o máximo de confiabilidade para que ela possa se abrir, né? E uhum. falar se há algo acontecendo. Isso. Então, não é? Então, isso é importante. E é na questão de quando está ocorrendo o fato. Uhum, Agora, como prevenir isso? Não é? uhum, uhum, Nesse sentido, também existe muitos procedimentos que são passados dentro do ambiente escolar para que vá se trabalhando essa questão da sexualidade. Agora, a conversa é muito importante. E dentro assim, do limite da criança, do que ela suporta de ouvir sobre o assunto, né, uhum, de tratar sobre o assunto, sem impor algo, né? uhum. Porque o que pode acontecer é a violência ao revés, né? Sim. A criança não dá conta daquele assunto, né? Uhum, Então, às vezes, o professor, a professora ou alguém de casa quer passar isso de uma vez só para a criança e, às vezes, de uma forma muito
pragmática, né? Assim, muito direta, assim, né? E isso pode assustar, porque também os adultos não estão preparados para conversar sobre isso, Uhum. né? É. Muitos adultos também passaram por situações difíceis e não encontraram um apoio, né, para poder lidar com essa questão. Então, também para os adultos é uma questão assim difícil de se passar. Agora, a forma natural como se vive assim as questões que a sociedade apresenta no sentido da expressão da sexualidade vai também trazendo leveza, né, para que esses assuntos possam ser conversados. Uhum. Então, não é só a questão de tratar sobre o abuso, que a gente sabe que é uma coisa que acontece demais e séria e que deixa marcas profundas, mas também é como acolher as expressões da sexualidade humana na sua diversidade, Uhum. né? Então, a questão dos tabus, a questão dos preconceitos, né? Uhum. Então, é bom também, assim, ampliar um pouco essa abordagem para que isso vá sendo uma forma mais leve, né, da pessoa ir lidando com essas questões. É, Quer o que eu falar? vejo, né, na biodança, assim, a gente tem um dos princípios da biodança que é atuar na parte saudável. Então, Isso. quando eu consigo, teve até uma pessoa que fala assim, pensar a sexualidade numa dimensão mais ampla. Quando eu começo a conversar com as famílias numa dimensão mais ampla e menos pógena, né? Assim, menos. Isso. Então, aí as coisas vão ficando mais. Então, fica mais fácil até para a criança, quando for abordada, ou ela saber onde pode, o que não pode, o que é bom, o que não é, né? O que é, como Isso. a Bárbara colocou, né? Sexualidade e intimidade. O que é íntimo dela, o que é que pode ser compartilhado, como um Isso. abraço, como uma massagem, um banho, né? Um banho, tornar os momentos de higiene algo que sejam prazerosos para as crianças, para os adolescentes, e diminuindo a questão da culpa, porque eu penso que a culpa é que faz o silêncio, e o silêncio gera a impotência, e a impotência dá força e coragem para o abusador. Então, Uhum. quebrar esse circuito vai aumentando a possibilidade de uma ética amorosa, né, dentro das famílias. Porque você não pode condenar ninguém, porque o abusador de hoje, porque foi abusado na infância. Então, Exato. a cultura Exato. biocêntrica diz o quê? A gente precisa encerrar esse circuito de doença, né? E perdoar as Exato. gerações passadas. Como é que cria essa onda de amor e de afeto na humanidade para que uma nova geração possa surgir, possa, como um olho d'água, possa vir nascer de um jeito mais inocente, né? Porque não Exato. dá para você julgar e dizer que uma pessoa é errada, por mais doloroso que ela cause, de dor que ela cause a alguém, porque Uhum. já vem também de um processo de muitos bloqueios, né? E aí, assim, É. dentro do projeto, a gente tem um tema que a gente trabalha, meu corpo, minha casa. Então, assim, olhar para o corpo como esse lugar que habita meu Deus interior, minha essência divina, né? Todos os meus órgãos, aprender esse diálogo amoroso com os órgãos. Essa falta de amor talvez vá nos distanciando deles e aí vai provocando as doenças, né? O Uhum. outro aspecto é o prazer no cotidiano, que você até já trouxe. No projeto, a gente trabalha essa questão do prazer no cotidiano, nas mínimas coisas. Como é que numa Uhum. casa, mesmo distante, num lugar que não seja tão urbano, mas como é que eu posso tornar minha casa uma casa amorosa, uma casa que dê prazer? A redinha armada, o cheiro bom, os cômodos limpos, né? E as cores, a arte que vai Uhum. trazer nessa beleza.
Então, esse prazer de sentar à mesa, de comidas gostosas, quando a gente trabalha no projeto essa integração, na educação ambiental, a questão da limpeza, das plantas fresquinhas, dos chás, das frutas, associado a uma customização, a capacidade de restaurar e renovar as coisas, eu posso ter um quarto que seja gostoso de estar nele. Eu não preciso estar Uhum. na bagunça, desorganizado, né? Isso. Então, eu estou trabalhando nessa hora a sexualidade, um alimento, não somente um alimento gostoso, mas como é que eu posso criar e organizar uma mesa para que a Da beleza beleza, né? É um nubra. prato, um alimento, Quando variar nos temperos, né? isso, Isso tudo vai despertando os prazeres, né? isso. A ideia que o Rolando tem, né, da questão da corporeidade, ela não está separada da alma, ela E, foi uma sacada muito grande, porque a gente às vezes dizia assim, não, isso é coisas da alma, então é só quando eu for para a missa, né? E é, as coisas do corpo eu relego, assim, eu renego, eu não preciso cuidar muito. Quando eu integro o corpo e a alma, corpo-alma, então, cada hora é um momento durante o dia, não é mais uma rotina, vira um cotidiano pleno de sentido e que eu possa modificar a qualidade do meu prazer em cada momento, em cada encontro dentro de aham. casa. É uma mudança mesmo muito, né? E a É outra, mudar também a visão de corpo como sofrer, né? Como sofrimento, sim, né? De que vai adoecer, de que precisa para poder evoluir, sofrer, né? hum, De maltratar o corpo. Então, a biodança ela vem no caminho inverso, é tratar bem esse corpo, né? Como você está dizendo. É e cuidar, aí fazer uma essa, mais gostosa, né? Fazer uma hum, massagem, usar uns cheiros que a pessoa goste, botar uma roupinha que ela goste. E a casa também, né? Como você está falando, dos alimentos. os próprios, Isso, sabe, Cássia? Esse estilo, porque é um estilo de viver, um modo de viver. Isso vai sendo passado para as crianças, uhum, né? é, Então, as crianças, elas vão aprendendo com os adultos como é sentir prazer, né, na vida. Que hum, não precisa, assim, ter muito dinheiro para poder desfrutar das coisas boas da vida. e, Então, quando a família muda, começa a ter esse comportamento, né, de tirar prazer de tudo que ela tem à volta dela, com o que ela possui, com o que é possível ter, né? é, E aí as crianças vão aprendendo com isso. Né? pois é, Agora, um outro, fortalecidas assim na abundância e não na falta, sim, porque a família, quando ela entra nesse caminho da falta, ai, eu queria uma casa nova, eu queria uma cama nova, eu queria uma roupa nova. Então, isso é o caminho da falta. uhum, E aí a criança, ela absorve esse tipo de aprendizagem, né? sim, Também da falta. E isso fragiliza ela. Né? Então, quando você fala uma criança que é capaz de se defender daquilo que lhe causa desprazer, né? Daquilo que lhe viola, ela tem uma identidade fortalecida, mas a identidade ela pode se fortalecer pela abundância e não pela falta. e, Então, se ela vem de uma família que vive essa abundância, mesmo em sua simplicidade, ela é uma criança inteira, né? Porque uhum, nada lhe falta, uhum. né? E Uma aí ela vez eu estava com pode uma se criança, defender melhor. Hum, uma vez eu estava com uma criança de uma cidade que estava tendo um governo bem, que havia tudo, né, desse frute. Foi logo no hum, começo em Capuí. E aí ela veio passar um fim de semana em Fortaleza, lá na minha casa, porque ela gostou das meninas e tudo. E quando ela chegou, e era uma pessoa que tinha poucos recursos materiais.
E ela, quando a gente foi para a praia, e ela chegou na praia e viu uma pessoa pedindo esmola, ela olhou assim para mim, e a pessoa estava suja. Aí ela olhou para mim e disse: Cássia, isso aí é que é uma pessoa pobre, é? Aí eu comecei a rir, eu digo, é. Então essa pessoa nunca tinha convivido com a pobreza, embora ela morasse numa casa de taipa, filha do pescador. Mas é isso que você E está trazendo. Ela tinha nela a abundância. É o que a Bárbara está abundância. trazendo, né? A família tinha ensinado para ela o prazer de viver as coisas simples da vida e Isso. valorizar as coisas simples, porque o que ocorre é que a gente nem se dá conta que a gente é manipulado por uma mídia que diz assim: você É, só é importante, você só vai ter valor se você tiver isso, isso, isso e isso. Aí se conecta com exatamente. a carência. Ou eu vou para a É, doença do trabalho exaustivo, para poder ter aquilo, e eu não vou conseguir tudo, porque é papel da mídia sempre buscar coisas novas, né, para a gente estar sempre comprando mais. não. Ou, É, ou eu tenho a coragem de dizer assim: é muito bom isso que eu já tenho, né? Aqui na e, Meruoca, eu trabalho muito isso com eles, assim, eu digo, você tem noção do que, onde você vive? Num lugar que tem quantas mil árvores, que tem um clima agradável, que tem água limpa e pura, que tem comida a toda hora, e que sua isso. mãe mora com você, que a família toda trabalha junto. Então, isso é de uma abundância, né? É, É, que não tem nem o que dizer. Muitos na zona urbana estavam querendo isso. E às vezes tem um carro, eles não têm carro, mas não precisam, eles, tudo não deles é precisa aqui mais. perto, né? Então, É, assim, esse olhar realmente de abundância gera todo um trabalho orgânico dentro da gente, da linha da sexualidade, né? Endorfina, serotonina, que vai ajudar esse ser humano estar desfrutando da vida, não está na carência, ou não está na adrenalina, né, da ansiedade de ter que ter, de ter que ter, exato, né? exato. E É, aí, Bárbara está falando uma coisa interessante aí também, essa questão da incompletude, né? De que a hum, gente sempre precisa ter alguém para nos completar, sim, para a gente ser inteiro. Então, passa também por aí essa questão de você estar pleno, né? Estar inteiro. Então, você não precisa de ninguém para você se sentir completa, porque você já é um ser completo, né? uhum, Então, essa questão de ter que ter alguém. Então, muitas pessoas se submetem umas às outras em relacionamentos abusivos para poder se sentir, né, com alguém que lhe complete, é, atendendo também a essa apelação social, né, que uhum, é uma visão da carência, porque precisa, né, que exista a carência para poder haver o consumo, uhum, e é, até o consumo de gente, né? Consumo de gente. Então, o, pessoas estão sendo também bens, né? Estão sendo encaradas como coisas, né? e Então, muitos relacionamentos que se dão a partir, assim, de, do que a pessoa pode tirar do outro, né? De benefício, como se fosse né, uma coisa. Então, é uma não sociedade só, assim muito Ló, dinâmica. e assim, também o que isso me chama muita atenção é com os adolescentes, esse padrão de beleza para sentir prazer. Então, Isso, você coloca para o adolescente, em termos de mídia, a altura, o peso, a roupa, o salto, o isso, cosmético, né, para poder, só se tiver assim, vai ser apreciada e logo vai ter prazer. Então, é um sim. jogo muito que precisa, sim, numa cultura biocêntrica, ser partido. Respondendo à Bárbara, né, somos seres inteiros mesmo, né, que bom Inteiros, que né? possamos encontrar pares ecológicos. Mas o par Exato. ecológico, na visão do Rolando, né, no aspecto da sexualidade, é alguém que valoriza, é alguém que agrega, é alguém que me torna mais mulher,
ou é alguém que te torna mais Estimula. homem. E isso Estimula o desenvolvimento da outra pessoa, né? É uma pessoa que ele bota para cima. cima. Isso na visão hétero. Numa visão homoafetiva, são Mesma pessoas coisa, que vai te dar esse desenvolvimento espiritual, mesma emocional, coisa. psicológico. Pois é. Então, É a mesma assim, coisa, não tem diferença, não sabe? tem, não Cássia? tem. Não tem diferença. É É a questão do amor, assim, não tem diferença, assim, não tem a ver com assim, com o, como o, o que o, tem que tenha um o respeito órgão profundo. sexual. Não tem a ver com isso, Não, né? A é, sexualidade, o amor, não tem a ver com o órgão sexual. O não. órgão sexual é uma parte de um todo, né? E tem uma coisa, sabe, Lorena, que às vezes até eu não gosto, quando começa a criar várias siglas, né? LGBT. Sim, horrível. Eu Eu nem não entendo. gosto de carimbos, eu gosto de dizer É, que são são pessoas, rótulos. são São rótulos, rótulos. e É, é tão, impressionante. e é tão assim, de um aspecto incompleto, que precisa estar sempre criando mais um, mais um, mais um, mais um, porque vai sempre aparecer alguém com necessidades diferentes. O que eu digo, Isso. assim, dentro de uma perspectiva mesmo mais ampla de sexualidade, vamos acolher a pessoa, acolher com o que ela A traz, pessoa. e É, ela é um ser humano que precisa ser amado e respeitado e eticamente compreendido, e aquela ideia de que todos somos um. Eu acho que é por aí. Transcende as siglas, transcende a carimbo, né, que a exato. sociedade fica É, tentando encaixar é. até o novo, né? Agora, isso, Cássia, isso é mais um jogo desse pensamento capitalista, né? Porque ele cria tribos, entende? Porque, Uhum. assim, que é uma forma de controle, de domínio. Então, É, quando forma diferentes tribos, aquela pessoa, ela que se sente, que quer se afirmar, principalmente o adolescente, né? O uhum, adulto também faz isso, aquele adulto que ainda não se encontrou mesmo, né? uhum, Então, precisa se suprir de determinada indumentária para fazer parte de determinada tribo, para ser aceita naquela tribo. isso. Né? Então, nós vivemos uma época de diferentes tribos, mas isso é uma forma de separação, porque aí nós não nos olhamos enquanto diversidade. Porque o ser humano, na diversidade, ele aprende uns com os outros. Porque eu trago para você o meu diferente, e você traz o seu diferente para mim, e nós criamos uma terceira coisa, né? Maior que nós. Uhum, Essa é a proposta de Rolando. Uma roda de biodança, ela comporta pessoas diferentes, de diferentes religiões, níveis sociais, expressões de sexualidade, de tudo, né? uhum. Então, naquela roda, nós podemos aprender, interagir com os outros. Então, é assim, ó, potencializamos uns às outras. Uhum. E aí isso não interessa para esse pensamento que quer controlar. Então, é bom que separe. Uhum. Agora estamos separados por conta dessa pandemia, né? Uhum. Mas nossa criatividade é tamanha e nosso desejo de evolução é tão grande que nós encontramos mecanismo de nos encontrar. Porque nós precisamos dessa convivência uns com os outros para poder, né, continuar evoluindo. É. Então, essa afetividade, esse prazer de estar com as outras pessoas, isso é fundamental, Uhum. né? Lorena, a Bárbara e a Helena, né, tá dizendo assim, Ela, da importância das siglas, eu vejo as siglas como teve um movimento feminista há um tempo atrás e que ainda precisa, tipo assim, para dizer eu existo e eu quero respeito. E aí como é, uhum, já que eu estou ainda dentro de uma sociedade que segrega, que muitas vezes me violenta por conta de uma opção, por conta de um sentimento, uma sensação. Então, nesse espaço de político, de dizer é assim, no espaço tá? político, Mas sim. o que a gente está É, trazendo aqui, político sim,
como É, uma categoria que vai lutar pelos seus direitos, sim. Agora, é, dentro de uma visão humana e de é. entendimento De do que é esse construção de humano, identidade. É, a gente não precisa placas e nem carimbos. exato. Todos somos humanos, e aí a gente precisa realmente expandir, não responder ao problema do jeito que ele nasceu. Então, quando o Uhum. Rolando diz que está numa roda inclusive, eu não quero saber teu Não sobrenome, importa. eu estou É, resolvendo o problema numa outra dimensão de que ele foi criado. Então, se ele já foi isso, criado por uma segregação, eu não vou tentar resolver dentro da segregação. Mas respeitar a isso, segregação como uma causa política, como algo que vai lutar pelos direitos, é. sim. Isso Agora, numa dimensão psicológica, emocional, afetiva, eu não preciso é. saber o que tu queres, o que tu gostas, Não qual é o teu importa, desejo. não Não, importa. É, eu sei que nós somos humanos, então nascemos, somos filhos das estrelas, né? E está quase isso. acabando nossa live. Então, eu, Nossa, já foi muito olha, rápido. conversa boa, é bem ligeirinho. É muito importante transcender, Bárbara. Esse é o horizonte, exato. Exato, Fluir de outra exatamente. perspectiva, né? Então, E a Lorena, gente poder ser o fluido, né? se Ser o que está, né? cada um Assim, o que é que pode está ser. despertando nesse momento? Isso. É a criatividade humana, ela é infinita, né? E as Uhum. nossas possibilidades de desfrutar, de sentir prazer Olha na quem vida chegou, também é Lorena, enorme. nossa lindinha Fatinha. Eu já Eita, disse para ela que a próxima é com ela. Eu Fafá, ainda estou querendo convencê-la. Chegou. Fafá, Ah, vamos nos encontrar, viu? Tá ó, Lorena, saudade. deixa Diga, aí uma querida. mensagem para todas as Viva o mães, Fran! Viva o todas Fran! Pra a Bárbara. as vós, e professores e facilitadores do projeto. O que é que você diria, Ah, né? Como é que a gente consegue criar essa cultura biocêntrica nessa perspectiva da sexualidade para cuidar do corpo, da casa, do prazer cotidiano, do cuidado com a corporeidade? O que é, né? Qual a mensagem que tu olha, diria para a gente? a mensagem que eu diria é a mensagem que eu dou para mim mesma, né? Seja aquilo que você é, né? Você está querendo criar espaços de expressão da sexualidade, então leve leveza, né? Seja leve, trate da questão assim com mais leveza, né? Sem os rótulos, acolha, né? As diferenças, é, se encante com essas diferenças, procurem aprender com isso, né? É, e assim, desfrutar mais da vida e das pessoas e daquilo que você tem no seu entorno, descobrir os pequenos prazeres, porque eles é quem fazem de nossa vida ser assim um dia cheio de prazeres, são os pequenos prazeres que a gente vai fazendo, É né? cada dia, né? É cada dia e cada instante. É. Então eu tomando minha aguinha, eu estou aqui, ó, estou com a providência da minha água, estou com o meu chazinho aqui do lado, então eu me arrudeio de coisas que me dão prazer na hora que eu estou fazendo minhas coisas, porque a vida não é partida, né? A É. gente, a gente deve incorporar esse prazer a tudo que a gente faz na vida, né? Uhum. Então, E eu acho acabou. que beijo, querida. Tchau, A gente galera. ficou aqui, ó, fora do Instagram. Tchau, vocês. Obrigada Acabou. pela presença aqui com a gente. Tchau. Tudo de bom, Beijo, viu? querida. Gratidão, Fique Lozinha, bem. querida. Obrigada por ter Transcender me aos chamado. rótulos para sermos fluidos e transitar por entre as tantas Isso. possibilidades de A vida é estarmos e curta. expressarmos. A vida é curta, a gente tem que amar e se Pois divertir, não se é? prazer e realizar os nossos pequenos desejos possíveis. Ser feliz hoje. Ser feliz agora. Trava na beleza, como eles dizem, né?
É, Tchau, beijo, Lorena. querida. Viva o Fran! Tchau, Vai, Bárbara. tchau, Tchau, Bárbara. Patinha. Bárbara, tchau, tchau. Tchau. Ai,